Erling Braut Haaland, o jovem norueguês de apenas 21 anos de idade e com talento e qualidade de sobra. Haaland, que sem sombra de dúvidas é um dos jovens jogadores mais talentosos dessa nova geração. O jovem norueguês que surgiu e rapidamente virou uma estrela do futebol mundial, deixando assim a todos espantados com sua capacidade de marcar gols e também por seu porte físico, atlético e forte. E apesar de ser muito alto, Haaland é muito rápido e também tem boa mobilidade. Essas características que fizeram com que Haaland se destacasse entre os demais jogadores de sua idade e fizeram com que o jovem jogador virasse o fenômeno que é hoje, ganhando assim status de grande craque do futebol mundial, fazendo assim com que todos olhem para ele como a nova estrela do futebol mundial e um dos melhores atacantes no futuro próximo. Porém, existem algumas curiosidades sobre ele que você provavelmente não sabia, como por exemplo, Haaland já tentou ser rapper quando era adolescente, ou até mesmo que ele coloca o hino da UEFA Champions League em seu despertador. Então, por isso, no vídeo de hoje, nós vamos conferir 10 curiosidades e fatos a respeito de Erling Haaland. E na 10ª posição dessa lista, Haaland foi revelado no molde da Noruega, onde o jovem fez toda a sua base futebolística antes de se transferir para o Red Bull Salzburg. E ocupando a 9ª posição nessa lista. Como todos nós sabemos, Haaland é norueguês, porém, o jovem não nasceu na Noruega. O pai dele, Alf Inge Haaland, que já foi jogador profissional, chegando a jogar até no Manchester City. Na época que o pai de Haaland atuava no Leeds United da Inglaterra, foi quando o jovem Haaland nasceu, ou seja, Haaland poderia ter escolhido se naturalizar inglês, então assim jogaria pela seleção da Inglaterra e atuaria ao lado dessa grande geração inglesa, que tem jogadores como Harry Kane, Sterling, Phil Foden, Arnold, entre outros. Porém, como todos nós sabemos, ele decidiu jogar pela terra natal de seus pais, a Noruega, e lá fazer o que faz de melhor, que é fazer gol. E o jovem norueguês segue destruindo também pelo seu país. E o próximo item dessa lista, que eu acho que você provavelmente não sabia: quando todos nós somos crianças, temos ídolos que nos inspiramos. E com Haaland não era diferente. Quando pequeno começou a jogar bola, ele tinha um grande ídolo em que ele se inspirava. E que desde pequeno Haaland queria ser como ele e o admirava muito por sua técnica e força. E nós estamos falando do grande Zlatan Ibrahimovic. E desde pequeno, o jovem Haaland assistia vídeos e jogos do sueco para tentar imitar o seu jeito de jogar. E assim Haaland foi crescendo obcecado com o objetivo de se tornar um grande 9 matador, aquele cara que se a bola cai dentro da área, ele guarda. Pois o jovem Haaland via que suas características eram boas para se tornar um grande centroavante. E assim Haaland teve Zlatan como sua principal motivação. E ocupando a 7ª posição dessa lista, para quem não sabe, Haaland marcou 9 gols em um único jogo. Isso mesmo. O jovem realizou esse feito com a seleção da Noruega pelo Campeonato Sub-20, onde a seleção da Noruega enfrentou a seleção de Honduras e venceu por inacreditáveis 2-0, sendo assim Haaland marcou 9 gols naquele jogo, deixando todo mundo espantado com o tamanho talento e com o faro de artilheiro do jovem, que até então estava apenas surgindo para o futebol e era pouco conhecido, porém a partir dali tudo mudou e ele estourou para o mundo do futebol. E depois daquele jogo ele estourou e virou o craque que todos nós conhecemos hoje em dia. E o próximo fato é algo bem curioso. Haaland, além de ser um jogador peculiar em campo, fora de campo, ele também é assim. Eu acredito que todo mundo aí dorme numa cama, com seu travesseiro, com seu lençol, de formas normais. Porém, com Haaland, isso é um pouco diferente.
Isso porque toda vez que o jovem jogador joga e marca um hat-trick, ele vai lá, pega a bola que marcou um hat-trick e sabe o que ele faz? Ele dorme com elas. Isso mesmo, Haaland dorme com as bolas que já marcou hat-trick em sua carreira. Uma parada nada comum, não é mesmo? Ou seja, se algum colega de Haaland for na casa dele à noite, vai estar lá ele dormindo com as bolas que ele marcou hat-trick. Algo bem diferente e inusitado. Eu tenho certeza que isso nem passava pela cabeça de vocês que Haaland faria uma coisa dessas. E o próximo fato dessa lista também é uma coisa muito curiosa e inusitada feita por Haaland. O jovem Haaland, além de ser um fenômeno atuando na Bundesliga, o campeonato alemão, também é um fenômeno na Champions, e tudo isso tem um motivo. Haaland coloca o hino da UEFA Champions League em seu despertador. Enquanto alguns colocam rock pesado para acordar logo cedo, Haaland prefere colocar o hino da UEFA Champions League em seu despertador. Ele disse que fazendo isso ajuda ele a acordar mais motivado para ir treinar, e com isso ele treina ainda mais duro e pesado, principalmente para os jogos de UEFA Champions League. E pelo visto tem dado certo, porque o jovem já quebrou vários recordes atuando na competição europeia desde que estreou nela, fazendo valer assim seu apelido de cometa, como ficou conhecido hoje em dia. Porque pode ter certeza, toda vez que tem jogo, o Haaland vai lá e marca seu gol. E talvez esse seja o motivo dele marcar tantos gols assim. E o próximo fato dessa lista também é algo realmente muito curioso e inusitado. Para quem não sabe, antes de virar uma grande estrela do futebol mundial e ser esse grande craque que todos nós conhecemos, Haaland se arriscou na carreira de músico e tentou virar rapper. Isso mesmo, quando era adolescente, Haaland tentou ser rapper. Ele até mesmo lançou um clipe musical, junto com mais 2 amigos dele da época. Haaland foi bem e até se arriscou nas rimas de rap. Porém, esse vídeo só explodiu mesmo depois que o Haaland virou jogador. Porque antes disso, o vídeo não tinha feito muito sucesso na época em que foi lançado. Porém, hoje em dia, o vídeo já tem mais de 8 milhões de visualizações. Tudo isso após o craque virar o que ele é hoje. E ainda bem que a carreira de rapper não deu certo, porque senão o futebol teria perdido um grande craque. E o próximo fato também é bem interessante sobre Haaland. O jovem norueguês pode não parecer, mas ele é meio tímido e não gosta de dar entrevistas. O craque norueguês já revelou que se sente bem desconfortável em frente aos microfones. E sempre que tem que falar com a mídia, pois ele não se expressa muito bem. Isso até mesmo já gerou alguns momentos engraçados durante alguma entrevista que o jogador já deu. E por isso o jovem Haaland prefere ficar mais na dele, sem dar muitas entrevistas. E por isso que raramente nós escutamos ele falar ou dar alguma entrevista após um jogo ou algo assim. Porém o jovem já concedeu algumas entrevistas, até mesmo ele já falou com o correspondente da TNT Sports, Marcelo Beckler. Em um bate-papo bem descontraído, o craque falou várias coisas de sua vida, inclusive esse fato. Mas o jovem Haaland prefere mesmo estar em campo, marcando e jogando e ajudando sua equipe. E o próximo fato sobre Haaland também é algo bem curioso e inusitado. Todo jogador, quando marca um gol, gosta de comemorar de sua forma, não é mesmo? E com Haaland isso também não é diferente. E após marcar seus gols, o jovem começou a celebrar fazendo uma pose estilo meditação, algo bem diferente. E então todo mundo começou a se perguntar por que o jovem norueguês comemorava seus gols dessa maneira. E então, em uma entrevista, o jovem revelou que o motivo de comemorar seus gols daquele jeito é porque o jovem, além de gostar, é um praticante de yoga. Isso mesmo, Haaland gosta de meditar e fazer yoga. O jovem disse que a prática de yoga ajuda ele a encontrar mais paz de espírito e ter assim mais foco para fazer suas atividades durante o dia, ajudando até mesmo em sua preparação para os jogos.
O craque revelou isso durante uma entrevista que ele deu algum tempo atrás. Então é por isso que o craque comemora seus gols dessa maneira. É uma comemoração bem diferente, inusitada, porém, que com o passar do tempo acabou virando marca registrada do jovem norueguês que sempre comemora seus gols dessa maneira. E o último fato dessa lista está relacionado com sua carreira dentro do futebol. O jovem, que apesar de ter pouco tempo de carreira, já é avassalador também na UEFA Champions League e já chegou mostrando ao que veio desde sua estreia na competição. Haaland, que hoje tem 21 anos de idade, porém, ano passado, com 20 anos, o craque já tinha 14 gols na UEFA Champions League, uma marca realmente impressionante para um jovem da sua idade. E detalhe, Haaland conseguiu isso em sua primeira temporada na UEFA Champions League. E a partir daí todos viram que o jovem era realmente um fenômeno e um jogador diferenciado. E que tinha tudo para se tornar um dos melhores atacantes da atualidade. E começou-se até a criar uma certa rivalidade entre ele e Mbappé, para ver qual jovem era melhor. Haaland tem números melhores do que muitos craques em sua mesma idade, como por exemplo, Shevchenko, que na mesma idade de Haaland não tinha a quantidade de gols que ele tem na UEFA Champions League, ou até mesmo outro grande jogador, como Harry Kane, que quando tinha a idade de Haaland não chegava nem perto da quantidade de gols que o jovem norueguês já marcou atuando na UEFA Champions League. Ou até mesmo o grande Van Nistelrooy, o jogador holandês na idade de Haaland, não tinha nem perto a quantidade de gols que o jovem tem hoje em dia. Sem dúvida nenhuma, Haaland tem tudo para marcar uma era no futebol mundial, pois já demonstrou toda a sua ambição e toda a sua qualidade para vencer no futebol. E se o jovem continuar nesse ritmo, se tornará um dos grandes atacantes do futebol mundial em pouco tempo. Pois mesmo ele sendo tão jovem, já causou um impacto grande nos times em que jogou. E eu tenho certeza que todos nós ainda ouviremos falar muito o nome de Erling Braut Haaland.